Olá, mulheres! Mais um dia estamos aqui para a glória do Senhor. E você já pegou a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 12. No capítulo 12, para a gente ler. Marcos tem apenas 16 capítulos. Semana que vem a gente já finaliza Marcos. Como é gostoso a gente começar e ir até o fim. Se você tem dificuldade de finalizar algo, ou seja, leitura, algo na sua vida, escreve bem grande assim, olha, termine logo. E deixe no lugar visível. Todos os dias você vai ler e falar assim, não, eu preciso terminar isso aqui. Ou seja, você vai ativar o seu visual, você vai ler e vai ativar o seu cérebro. Termine logo. E você que está na leitura, né, da Bíblia, juntamente comigo e outras pessoas, é maravilhoso, né? Nós já estarmos lendo a Bíblia, né, assim, de carreirinha, é muito gostoso. Mas agora, juntas aqui, estamos no Evangelho de Marcos. Então, vamos lá para o capítulo 12, versículo 1, que fala da parábola dos lavadores maus. Depois, entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles lhe o abordaram na cabeça e o insultaram. Esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? E procuraram prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola. Eles entenderam. Então, desistindo, retiraram. Essa parábola, né, nós vimos que esses versos registra a parábola dos lavradores maus. Depois de muitas provocações dos religiosos judeus, Jesus tomou a iniciativa e contou essa parábola. Jesus disse que o dono da vinha, tendo-a preparado com uma cerca e um tanque para prensar as uvas, arrendou-a para os lavradores e viajou. Depois de um tempo de viagem, na hora da colheita, o dono da vinha, né, o dono, enviou seus servos para receber parte dos frutos. O texto mostra que os lavradores maltrataram, apedrejaram e mataram cada um dos que foram enviados. Diante do ocorrido, nós vimos que o homem decidiu enviar o seu filho. Então, a intenção do dono da vinha era boa, mas aconteceu o contrário, e também mataram até o filho dele. Diante da pergunta de Jesus sobre qual deveria ser o procedimento do proprietário, que fará, pois, o dono da vinha, que foi o versículo 9 que nós lemos? Os fariseus, a perceberem que estavam sendo retratados na parábola, nem responderam, eles já começaram a entender que estava falando sobre eles. E Jesus então completou: virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Jesus mostrou-lhes que o proprietário devia exterminar os lavradores malvados e oferecer oportunidade para outros servos. O proprietário da vinha deveria arrendar a outros trabalhadores. E Jesus ainda falou, né? Olha, gente, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Está falando também em Salmo 118, referindo também Isaías 8, Daniel
Então, o ponto central é, se a pedra no Salmo apontava para Davi, que foi desprezado por Golias, pela própria família, mas Deus o tornou, ungiu rei, um dia foi ungido rei, então Jesus também, rejeitado por todos, seria ungido. O nosso Cristo, tornando-se a pedra principal. Ele é a pedra principal. Então, Jesus referiu isso a si mesmo. Então, o significado dessa parábola é muito claro. Os servos enviados são os profetas, mandados por Deus. E nós vimos muitos profetas que morreram pelo amor à palavra, por obedecer à palavra. O homem que plantou a vinha é o próprio Deus. Aí ele enviou os profetas. E quem é a vinha? É a nação de Israel. A vinha é a nação de Israel. Então Deus escolheu essa nação, protegeu essa nação, porque tinha plano de usá-lo como instrumento de comunicação do seu amor ao mundo. Deus escolheu Israel até para o nosso próprio Cristo nascer. Os lavradores são os líderes religiosos. E o Filho amado que foi enviado é Jesus Cristo. O unigênito de Deus, que foi enviado primeiramente para Israel. Ele foi enviado ao mundo, mas inicialmente às ovelhas perdidas de Israel. E como João mencionou, ele veio para o seu e os seus não receberam. E nós, como gentios, recebemos o Senhor. E ele nos abraçou, ele nos amou primeiro. Então, essas palavras, notamos que Jesus fez um ataque direto aos religiosos do seu tempo. Quando Jesus disse que a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra principal, pedra angular, revelou todo o seu ensino. O próprio Jesus foi a pedra. Uma pedra, às vezes, de ofensa para os religiosos, de escândalo. Muitos chegaram até Cristo pela fé, tornando-se depois pedras de alicerce para a igreja. Né? Vamos dizer, Jesus é a pedra angular, mas você pode ser a pedra de alicerce na sua casa, que Jesus levantou, que o Senhor levantou para restaurar a sua casa. Mas Cristo, ele é a pedra angular. Então, Jesus foi desprezado pela liderança religiosa de Israel. Foi a principal manifestação de Deus para o seu povo. Mas essa mesma liderança o matou. E assim, a oportunidade de salvação, de proclamação, foi entregue para quem? Para os gentios. Para nós. Tudo é os planos do nosso Pai. Tudo plano de Deus. Então, qual tem sido a nossa reação quando Jesus declara certas verdades? Né? Porque a Bíblia, como diz, é como espada de dois gumes. Quando eu leio, ela está cortando para mim. Por quê? Porque está mexendo comigo. E cortando do outro lado também. Nosso interior, através da palavra. Então, será que nós estamos dando ouvido? Ou será que estamos sempre agindo como os religiosos, os fariseus? Eis a questão. Que nós devemos agir de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Então, vamos lá, questão do tributo. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparências dos homens, antes, segundo a verdade, ensinam os caminhos de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes de novo a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhe, de quem é esta efígie e inscrição? Responderam, de César. Então disse-lhe Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, as autoridades tomaram iniciativa, né, nesse episódio. Eles desafiaram Jesus com uma pergunta perspicaz, sempre ali questionando, perguntando. E esses versos registram o ensino sobre a questão do tributo. Os fariseus agora associados, né, aos herodianos, com quem concordavam politicamente pelas vantagens que recebiam. Tentaram novamente apanhar Jesus em algum deslize. Começaram com elogios a Jesus, iniciaram o diálogo para tentar encobrir o propósito maldoso, e a pergunta foi feita.
a pergunta foi feita ali. Em relação... peraí, é o 13, né? Isso mesmo. Então, em relação aos saduceus, é importante lembrarmos que algumas das suas características distintas, eles eram mais um grupo religioso, dentro do cenário religioso de Israel. Então, Cristo, ele sempre observava a intenção do coração deles. Sempre observava o que eles estavam ali para fazer. Eles queriam sempre, sempre, a todo momento, né, acusar o nosso Senhor Jesus. Eles queriam, eles eram hipócritas. Então, Cristo pegou, vamos dizer, a moeda. Ó, dá a César o que é César e a Deus o que é de Deus. Então, nós devemos sempre conhecer, pois tudo é poder de Deus, tudo é poder do Senhor. Poder do que o nosso Cristo, ele sempre age em nosso favor, né? Aí aqui está falando sobre a ressurreição. Eu confundi um pouquinho aqui, que os impostos, ó, é aqui, gente. Eu tinha lido um pouquinho errado. Então, voltando aqui, sobre os impostos, né? Eu pulei uma página. Então, Jesus, ele fala, se tivesse dito, sim, vocês devem pagar tributo a César, então eles denunciariam ao povo, porque o povo estava cansado de tantos tributos, né? O povo também estava cansado de tantos impostos. Se você, e os líderes religiosos interpretariam essa resposta afirmativa, mostrando que, para Jesus, César deveria estar acima de Moisés, e até mesmo do próprio Messias, se Jesus falasse que devia pagar a César. Assim, eles colocariam Jesus contra a maioria do povo judeu, que sofria pelas pesadas taxas. Se, entretanto, Jesus dissesse, não deve pagar o imposto, não deve entregar o tributo a César, então Jesus seria acusado de promover o quê? Uma rebelião contra César, né? Rebelião política. Mas Jesus conhecia a maldade do coração e questionou-os. A questão para os fariseus e herodianos é que tinham se esquecido e não criam que Jesus pudesse conhecer o interior. Gente, andavam com Jesus, faziam tantas perguntas e esqueceram que ele é aquele que conhece o interior, que conhece tudo. Então, diante desta lição, diante desses aspectos que ninguém até então tinha pensado, muitos se admiraram com a resposta dele. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele ensinou a todos que os ouviam que a moeda que levava a efígie era do imperador, devia dada ao imperador, indicando a responsabilidade de cada cidadão para com seu estado. Mas Jesus foi além, ele mostrou que aquilo que tem a imagem de Deus, isto é, a nossa própria vida, deve ser entregue a Deus e para ele. Então, aquilo que carrega a imagem de Deus, que somos nós, devemos nos entregar por inteiro ao nosso Deus. Aí agora vem o 18, que fala da ressurreição. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e perguntou, dizendo, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém deixar a mulher sem filho, seu irmão a tomar como esposa e suscite a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva. Desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 deixaram descendência, não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus? Ou seja, né, a pessoa erra por não conhecer. Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, não casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça? Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais um grande erro. A Kézia tinha comentado algo aqui, deixa eu ler. Temos responsabilidade com a nossa sociedade, mas a nossa vida pertence a Deus. É isso que Jesus quis dizer, não é verdade? Né? Dai a César o que é de César, que temos responsabilidade, dai a Deus o que é de Deus, que nós somos a imagem dele. Então, aqui, Jesus, ele fala sobre a ressurreição. E eles ali, né, por não conhecer a Escritura, a palavra do Senhor, a gente erra.
Oséias fala sobre isso. O povo é destruído por falta de conhecimento. Por isso nós devemos conhecer. No céu não tem isso de casamento. Ah, hoje sou casada com o Igor, chegar lá no céu, vou estar casada com ele. Não, seremos como anjos. Não vai ter casamento. Então a resposta de Jesus do seu tempo foi surpreendente. A pergunta que faz necessária hoje é: você crê na ressurreição? E ainda mais, você tem certeza de que ressuscitado estará para sempre com Deus? Você crê na ressurreição? Eu creio na ressurreição. Um dia nós vamos ressuscitar. E não vai ser com esse corpo aqui, vai ser um corpo glorificado. O Senhor vai nos dar um novo nome. O Senhor vai. Não, gente, imagina estarmos com o Senhor. Tudo vai passar, um lugar que não vai ter choro, não vai ter doença, não vai ter morte, não vai ter sofrimento, nada. Teremos um corpo transformado, restaurado e estaremos com o nosso Deus. 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual o principal dos mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há senão outro. E o que amar a Deus, de todo o coração, de todo entendimento, de toda força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Uau! Aí vem eu sempre gosto de fazer a pergunta na primeira pessoa: será que eu estou amando meu Deus com toda a minha força? Com todo o meu entendimento? Será? Jesus, ele vai sempre além. Ele vai além. Vocês percebem que os mandamentos que Deus deixou para Moisés, os 10 mandamentos, se eu não me engano, os 3 primeiros fala sobre, né, o amor a Deus, né? Não fazer idolatria e tudo mais, todos os mandamentos. E a maioria dos outros mandamentos é referente ao amor ao próximo. Ou seja, não furtará, não adulterarás. Ou seja, isso tudo é o que a gente faz com o próximo. Então, se a gente ama a Deus sobre todas as coisas, nós vamos amar o próximo como a nós mesmos, nós não vamos agir assim, que está nos mandamentos, que Deus deu, os 10 mandamentos. Que nós não vamos roubar. Se eu roubar de alguém, eu não estou amando essa pessoa. Se eu, né, falar mal dessa pessoa, eu não estou amando. Então, tudo resume aqui: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Então, o ensino aconteceu quando o escriba lhe perguntou qual era o principal dos mandamentos. E Jesus, ele responde com ousadia, com autoridade. E ele vai além sobre amar o próximo. Ele citou outro texto, né, da lei, como complementa a sua resposta. O escriba, por sua parte, demonstrando seu conhecimento da lei, concordou com Jesus. E ainda acrescentou que esse mandamento excedia todos os holocaustos e sacrifícios. Quando o escriba concordou e até elogiou a resposta de Jesus, acrescentou essa frase sobre o holocausto e sacrifício, pois, na verdade, quando Jesus ouviu a resposta do escriba, certamente se comoveu, percebeu certo discernimento, uma inteligência ali, discernimento espiritual nele. E por isso disse que o escriba não estava longe do reino de Deus. Então nós devemos entender, ser capaz de obedecer esses mandamentos. Devemos buscar o Senhor todos os dias para obedecer. Amar a Deus no nosso coração. Tirar tempo para Ele, que é o dono do tempo. Tirar tempo para, assim, igual nós estamos aqui lendo a Bíblia. Tirar tempo para orar, porque Deus, Ele quer relacionar conosco. Tirar tempo para fazer a vontade dEle de servir o próximo, como o Marcos menciona aqui. Muito sobre serviço. E quando nós amamos o próximo, nós temos prazer em servir. Quando nós nos amamos, quando nós sabemos nos respeitar, vamos amar o próximo como a nós mesmos, nós vamos amar o próximo e vamos saber respeitar também. E é isso que o Senhor quer de nós.
Será que nós somos capazes? Por isso precisamos, né, do Espírito Santo como nosso capacitador. As leis de Deus não são pesadas quando nós temos o Espírito Santo. Elas são reduzidas a essas duas regras fundamentais: amar a Deus e ao próximo. Quando amarmos sinceramente a Deus, amaremos consequentemente o próximo. Mas só isso é possível pela presença do Senhor. E nós que confessamos o Senhor, nós recebemos o Espírito Santo. O mundo não pode receber. Por isso que está tendo tanta coisa terrível. E a palavra de Deus fala, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriarão. Mas que nós não estejamos enquadradas nessas pessoas que estão perdendo o amor. Mas que a cada dia o nosso amor possa aumentar, em nome de Jesus. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou, pelo Espírito Santo: disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações das praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares dos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para os justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilaço, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram o que tinham, o que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Cristo, Filho de Deus. E ali foi a profecia. Davi já profetizou, né? Que o Senhor, olha, Davi, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Gente, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Davi, Jesus veio da descendência de Davi, de Judá. Então, Davi, ele já profetizou: meu Senhor, assenta-te à minha direita. Como é gostoso aprender sobre isso. O nosso Cristo, ele foi revelado lá desde o início. O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. Tudo aponta para Cristo. Davi, ele teve aquela revelação. E Jesus, ele ensina sobre a hipocrisia. Mais uma vez, né? Ele censura os escribas. Guardai-vos, olha, não vamos ser como eles. Não vamos ser como eles, que eles gostavam simplesmente de sentar nas primeiras cadeiras, de mostrar, de fazer oração longas. Cada um tem o seu jeito de adorar, mas eles faziam para mostrar. E sabe o que eles faziam? Ia na casa das viúvas e comia e rachava fora, falava que estava fazendo a obra. Infelizmente, era assim que eles agiam. Então, nós devemos agir como aquela viúva pobre. Ela deu tudo o que tinha, né? Eles davam o que sobrava, mas ela deu tudo o que tinha, a sua oferta. Ele não apenas está presente no templo, mas ele observa os adoradores. E ele fala, né? Estou à procura de verdadeiros adoradores. Ela adorou. Jesus observa atentamente como o povo traz as ofertas. Ele vê o coração. Ele vê a intenção do nosso coração e o bolso. Ele vê quanto cada um entrega também e a motivação de cada oferta. Qual é a nossa motivação? Como nós damos ofertas para o Senhor? Oferta também não é só o dinheiro, mas nós damos a oferta também do dinheiro só porque eu vou dar para Deus me dar 100 vezes mais. Não é simplesmente assim. Eu vou dar porque o Senhor já tem me abençoado. Eu vou ofertar porque eu creio na providência divina. Eu tenho um coração voltado para o Senhor. Jesus, ele não se impressiona com a quantidade, mas ele se impressiona com a nossa humildade, com o nosso coração voltado para ele. Deus valoriza a entrega, não o valor. É isso aí, que nós venhamos ter uma entrega total para o nosso Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.